Esse pode não ser o melhor filme da carreira de Denis Villeneuve, mas com certeza é o meu favorito dele. E aí galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Miranda, eu sou Miranda e no vídeo de hoje nós falaremos sobre Os Suspeitos, filme de 2013 dirigido por Denis Villeneuve. Mas antes de iniciar o vídeo, galera, aquele recadinho de sempre: se vocês gostam aqui do canal, se vocês gostam aqui do conteúdo, se vocês gostam de falar sobre filmes, séries, por favor, se inscrevam no canal, deixem um like aqui no vídeo se vocês curtiram o vídeo. Diariamente a gente vai ter conteúdo, a gente vai ter shorts, a gente vai ter vídeos aqui no YouTube também de análise de filmes. Então, se vocês curtem esse tipo de conteúdo, por favor, deixem um like aqui no canal, se inscrevam no canal, que vai ajudar demais, viu galera? Muito obrigado mesmo. Uma primeira coisa que a gente pode falar sobre Os Suspeitos é que a gente tem que definir, porque existem dois Os Suspeitos aqui no Brasil. Existem Os Suspeitos de 2013, dirigido por Denis Villeneuve, e existe Os Suspeitos de 1995, que tem o Kevin Spacey como protagonista. E esses dois filmes são filmes totalmente bem diferentes, aliás, são filmes bem diferentes. Mas por algum motivo aqui no Brasil eles resolveram o mesmo título para os dois filmes, sabe? E uma coisa que eu já falei um pouco sobre isso, que o nome Os Suspeitos no Brasil não faz sentido. Ele faz sentido até um pouco a história, mas ele perde um pouco do impacto que é o nome original. O nome original é Prisoners, Prisioneiros, que faz total sentido dentro da história. Eu vou falar um pouco sobre isso um pouco à frente, mas Prisoners faz muito mais sentido com a história do que Os Suspeitos. Então, é uma tradução que foi feita de forma errada aqui no Brasil, mas não atrapalha o filme, mas poderia ser Prisioneiros, sabe? Eu não entendo por que eles não colocaram Prisioneiros, sabe? Não sei, Os Suspeitos é mais fácil de vender, talvez, não sei. Mas o Prisoners faz muito mais sentido com a história do que Os Suspeitos. Então, é uma tradução que foi feita errada aqui no Brasil. O filme é dirigido pelo Denis Villeneuve e roteirizado pelo Aaron Guzikowski, que é um roteirista que fez pouca coisa na carreira, mas aqui ele faz um trabalho muito bom e aliado a uma excelente direção do Denis Villeneuve, do sempre bom Denis Villeneuve. Aqui você tem algo muito diferenciado que foi feito, sabe? A direção do Denis Villeneuve, ela ajuda muito no que foi feito aqui. No filme nós seguimos o personagem de Keller, protagonizado por Hugh Jackman, que acaba tendo a sua filha raptada, que irá até as últimas consequências para poder encontrar a sua filha. Uma das coisas que a gente pode destacar inicialmente no filme é a fotografia do filme. A fotografia ela é assinada pelo Roger Deakins, que é um diretor de fotografia que trabalhou muito com o Denis Villeneuve, e principalmente posteriormente, né? Ele trabalhou com ele em Blade Runner 2049, trabalhou em Sicário também. E eu acho que a direção dele ela ajuda muito aqui na dinâmica do filme. Essas cores frias, a questão de que o filme ele se passa num período de por volta de uma semana, e durante todo o tempo tá chovendo, sabe? Esse clima denso, esse clima fechado, ele ajuda muito a gente a entrar dentro do que o filme quer dizer, sabe? E os personagens se sentirem nesse clima frio, nesse clima desesperado, faz muito sentido para a história que está sendo contada. Então, essa fotografia fria, azulada, chuvosa, pesada e parece que ela tá fechando você em lugares que são fechados. Ela é muito bem feita, ela é muito bem trabalhada e eu acho que uma boa dinâmica do filme, que faz o filme ser o que é essa fotografia, o trabalho que o Roger Deakins faz aqui, aliado com o que o Denis Villeneuve pensa como cinema. Então, eu acho que aqui você tem um trabalho muito bem feito, que foram feitos pelos dois, que ajudam muito a gente a entender qual é a ideia do filme, qual é a ideia dos personagens. E uma coisa que a gente pode falar inicialmente também, é que muita gente acha que o filme é sobre rapto de crianças. E é isso. E não dá pra definir Os Suspeitos como um filme assim. Eu acho que eu não consideraria ele um filme como um filme de rapto de crianças. Eu consideraria ele muito mais um filme sobre perca de fé e a obsessão das pessoas. A perca da fé você vê nos personagens. Você vê o personagem do Hugh Jackman durante o filme perdendo a sua fé em Deus. Ele começa a perder a sua fé porque ele não consegue encontrar a filha dele, sabe? E ele tá rezando, a primeira cena do filme é ele rezando, sabe? Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. E ele tem esse senso de proteção sobre a família dele. E ele começa a perder um pouco da fé dele. Você tem a personagem da Holly Jones, que é a principal antagonista do filme, que ela, há muito tempo atrás, ela perdeu a fé, depois que ela perdeu o filho, ela e o marido dela, e aí eles começaram a utilizar de outras formas, que eles perderam a fé deles, e eles queriam que as outras pessoas sentissem o que eles sentiam quando eles perderam o filho deles. E aí eles começam a raptar as crianças para fazer com que eles sintam o que eles sentiram, sabe? Então é bem interessante isso. Tem um personagem, por exemplo, do Jake Gyllenhaal, o detetive Locke,
que ele tem essa necessidade de encontrar as crianças, sabe? É uma obsessão que ele tem, sabe? E aí a gente chega no outro ponto, que é o ponto da obsessão, sabe? Você tem a obsessão do personagem do Hugh Jackman, encontrar a filha deles a qualquer custo, independente do que ele tenha que fazer para alcançar alcançar e chegar na filha dele, sabe? Ele vai usar de todas as formas possíveis. E aí você tem o personagem do Jake Gyllenhaal, que tem que resolver o caso. Ele nunca deixou de não resolver um caso e não é agora que ele vai deixar. E ele não aceita. Quando você chega num ponto do filme, quando você acha que as respostas estão começando a ser dadas, sabe? Quando eles acham aquelas caixas com as cobras e tal, você pensa, nossa, chegou, o resultado do filme é aí. Só que ele não consegue aceitar que aquilo é o resultado final, sabe? Isso que ajuda muito o caso ser desvendado, sabe? Essa obsessão dele não conseguir aceitar que aquilo é o que acabou o caso e que o caso foi resolvido, sabe? Então, eu acho que é um filme muito mais sobre perda de fé e obsessão do que um filme sobre rapto de crianças. Tá ali, é o plano de fundo do filme, é importante pro filme, mas não acho que seja o principal. Falando um pouco sobre as atuações, elas nesse filme aqui, elas são, principalmente de seus protagonistas, ela é muito boa, sabe? Você tem o personagem do Hugh Jackman, que aqui talvez tenha uma das melhores atuações da sua carreira, sabe? Esse pai que quer encontrar sua filha de qualquer jeito e ele começa a fazer coisas que ele não imaginava fazer para encontrar sua filha. Ele tem essa necessidade de proteger a sua família, sabe? E uma coisa que ele fala no começo do filme, né, que o pai dele falava pra ele que tinha que se preparar, sabe? Se preparar pra furacões, se preparar pra tempestades, se preparar pra enchentes, se preparar pra terremotos. Tem sempre que estar preparado. E ele sempre esteve preparado, ele sempre seguiu os passos do pai dele. Só que chegou um momento que ele acabou encontrando algo que ele não estava pronto, sabe? Ele acabou encontrando uma coisa que ele não estava pronto, que ele não estava preparado. E isso acaba remoendo ele demais, por isso que ele tem essa necessidade tão grande no filme. E aí você tem várias cenas que a gente pode destacar. Você tem a cena de quando ele e o Detetive Locke estão dentro do carro e ele tá muito nervoso e ele começa a dar um soco no carro. Você também tem a cena que ele tá fazendo o reconhecimento das roupas das crianças que foram encontradas e você vê só no olhar dele, sabe? É incrível a atuação que o Jackman faz aqui. E a principal cena do filme, eu acho que todo mundo reconhece, que é a cena que ele tá no banheiro lá com o personagem do Paul Dano e que ele tá com o martelo e ele quase arrebenta a cabeça dele, sabe? Que eu acho que é a cena que as pessoas mais reconhecem do filme, sabe? É muito interessante, sabe? É muito bom, a atuação do Hugh Jackman aqui tá muito boa. A gente tem uma cena que a gente pode destacar também do Detetive Locke, que é aquela cena que começa tudo a dar errado lá no escritório e acontece aquilo que o personagem do David Dastmalchian acaba se matando dentro lá na frente deles, e aí ele fica revoltado porque não tá conseguindo acertar, ele não tá conseguindo encontrar a resolução do caso, e aí ele destrói a mesa. Eu acho que é a cena que a gente mais destaca dele. A gente tem o Paul Dano e o Paul Dano é aquilo. O Paul Dano, você quer um personagem louco, estranho e que é meio maluco? Chama o Paul Dano. Ele vai fazer um personagem assim e vai ficar muito bom, porque o Paul Dano é isso que ele sabe fazer e ele faz muito bem. Então eu acho que ele vai muito bem aqui, sabe? Eu acho que ele tem uma boa atuação aqui e é bem interessante o que ele acaba fazendo aqui. E uma das coisas que define o filme é o labirinto, né, cara? É um filme que o símbolo do labirinto ele tá o tempo todo lá e faz parte da história. E eu acho que isso que define o filme, sabe? A questão do labirinto, a questão da confusão mental, a questão... Você acha que você está chegando no final, mas de repente você tá bem longe do final, você tá em outro caminho, sabe? E essa é uma confusão bem interessante que o filme faz, sabe? A questão dos labirintos. E eu acho que é assim que os personagens no filme se sentem, sabe? Um labirinto que eles não conseguem sair, eles não veem o final, sabe? Então, tem uma cena que ela define muito bem isso, que a gente também tá nessa confusão mental durante o filme. Que é a cena lá que o personagem de Hugh Jackman confronta o personagem do Paul Dano quando ele tá saindo da delegacia, e o personagem do Paul Dano fala que elas não choraram até eu deixar elas. Tell me what you did with them! Tell me! They didn't cry until I left them. What did you say? No! E aquilo acaba caindo na confusão, porque a gente que tá assistindo o filme, a gente acha, não, foi ele, sabe? Foi ele que fez isso. Só que depois a gente percebe que, cara, não é isso. E aí a gente que entra na confusão mental que os personagens dentro do filme também estão, sabe? Aquela confusão mental de que eles não sabem o que tá acontecendo e qual que é o que realmente está acontecendo, sabe? Então é um trabalho muito bem feito do Denis Villeneuve em fazer isso com a gente e deixar a gente confuso também. E falando um pouco sobre o final do filme, que eu vejo que muita gente reclama do final do filme porque ele é um final dúbio. Ele é um final que ele não dá uma resposta final, sabe? Ele deixa em aberto o que o filme está apresentando,
Porque eu não vejo problema no final, porque eu não tenho essa necessidade que muita gente tem hoje em dia de tudo tem que estar explicado no final, sabe? Cara, o arco principal do filme ele foi resolvido, sabe? As crianças foram encontradas, o detetive Locke conseguiu resolver o mistério, ele conseguiu resolver o caso. Quem realmente acabava raptando as crianças foi encontrado. Por que você não deixa uma coisinha aberta? Uma coisinha que a história principal já foi fechada, mas por que você não deixa uma coisinha aberta? Será que ele foi encontrado? Será que ele não foi encontrado? Não sabemos, sabe? E não tem necessidade de a gente saber. Deixa a gente construir o próprio filme. Eu acho que é muito legal quando a gente constrói uma parte do filme que não é importante para a história principal que já foi contada, e deixa a gente construir um pouco aquele final, sabe? Ele é muito interessante, que ele deixa a gente... E aí, o que você acha que aconteceu, sabe? Eu acho isso muito legal. Eu acabo vendo que isso é mais um reflexo da geração que tem que ter tudo explicado, tem que ter o final totalmente resolvido, do que realmente um final ruim, sabe? Parece muito mais um reflexo da situação. Eu acho que o trabalho que o Denis Villeneuve faz nesse filme é espetacular, ele é aliado à excelente cinematografia do Roger Deakins, uma trilha sonora muito boa também, que dá aquele clima opressor, né? Aquele clima... Não é totalmente, mas é um clima noir, um clima neo-noir, que a gente vê muito hoje em dia, né? Um clima neo-noir que tá cada vez mais entrando em destaque nos filmes de hoje, né? Tá voltando, né? Então o trabalho que o Denis Villeneuve faz aqui é espetacular, e por isso que ele é o meu filme favorito do Denis Villeneuve. Você tem filmes melhores, você tem os Dunas, você tem até Blade Runner, você tem A Chegada, que são filmes muito bons, espetaculares, são filmes melhores assim de forma geral, mas o meu filme que tem mais apego pelo Denis Villeneuve é esse filme, cara. É um filme que eu gosto sempre quando eu posso, em dias frios, principalmente eu assisto ele. É pior, vai deixar você numa bad vibes incrível, mas é um filme que, tipo assim, cara, você sente ele, sabe? É um filme muito bom. E é um trabalho muito bom aqui do Denis Villeneuve, e ele tá de parabéns pelo trabalho que ele fez aqui. É um começo, não foi o primeiro filme dele, mas é um começo de carreira dele, que mostra ele pro mainstream, e mostra que ele é esse cara que trabalha com grandes atores, trabalha com sets gigantescos, e trabalha com histórias que tem muita complexidade, mas ele não faz ser complexo, ele não faz, vou fazer um filme extremamente complexo pra só eu entender, sabe? Não, ele faz um filme que ele tem conceitos complexos, ele tem conceitos assim que são pesados, mas são conceitos que a gente entende, sabe? Que a gente entende que a gente estão aliados à história, então é um trabalho muito bem feito aqui dele. Falando um pouco aqui sobre a bilheteria, o filme ele foi um filme distribuído pela Warner Bros, ele tem um orçamento de cerca de 46 milhões de dólares, ele teve uma abertura doméstica nos Estados Unidos de cerca de 20 milhões de dólares, e acabou arrecadando nos Estados Unidos, no final, cerca de 61 milhões de dólares lá em 2013, e um total mundial de 122 milhões de dólares. Então ele é um filme que conseguiu se pagar e deu um bom lucro, sabe? Então isso é muito interessante, sabe? Um filme com tantos atores assim não custava muito caro, custava apenas 46 milhões de dólares, e fazendo uma boa bilheteria para um filme nesse naipe, um filme desse estilo, eles não costumam fazer dinheiros porque as pessoas não costumam assistir esse tipo de filme. Então ele conseguisse fazer uma boa bilheteria, ele conseguisse pagar, é bem interessante, e ainda mostrou o Denis Villeneuve pro grande público, sabe? Então conseguiu um resultado muito positivo. Então, de forma geral, é essa, galera. O que vocês acham do filme Os Suspeitos, de 2013, do Denis Villeneuve? Vocês gostam? Vocês assistiram o filme? Se vocês não assistiram, assistam. Vai ser bem legal, é um filme bem interessante. O que vocês acham? Se vocês gostam do filme, deixa aqui nos comentários. Se vocês não gostam, também fala nos comentários. Sempre bom a gente conversar, a gente discutir um pouco sobre os filmes. Então, galera, se vocês curtiram o vídeo, como eu disse anteriormente, deixem um like aqui, deixem um comentário. E até o próximo vídeo, galera. Tchau!